Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 26. Não fareis para vós ídolos, nem para vós levantareis imagem esculpida, nem coluna, nem poreis na vossa terra pedra com figuras para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e as árvores do campo darão seus frutos. A debulha vos continuará até a vindima, e a vindima até a semeadura. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei a paz na terra, e vos deitareis e ninguém vos amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais nocivos, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, e eles cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Outro sim, olharei para vós e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu pacto convosco. E comereis da colheita velha por longo tempo guardada, até afinal a removerdes para dar lugar à nova. Também porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos abominará. Andarei no meio de vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos. E quebrei os canzis do vosso jugo, e vos fiz andar erguidos. Mas se não me ouvirdes, e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma desprezar os meus preceitos, de modo que não cumprais todos os meus mandamentos, mas violeis o meu pacto, então eu, com efeito, vos farei isto. Porei sobre vós o terror, a tísica e a febre ardente, que consumirão os olhos e farão definhar a vida. Em vão semeareis a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. Porei o meu rosto contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos odiarem dominarão sobre vós, e fugireis sem que ninguém vos persiga. Se nem ainda com isto me ouvirdes, prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Pois quebrarei a soberba do vosso poder, e vos farei o céu como ferro, e a terra como bronze. Em vão se gastará a vossa força, porquanto a vossa terra não dará o seu produto, nem as árvores da terra darão os seus frutos. Ora, se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e destruirão vosso gado, e vos reduzirão a um pequeno número, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Se nem ainda com isto quiserdes voltar a mim, mas continuardes a andar contrariamente para comigo, eu também andarei contrariamente para convosco, e eu mesmo, vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada, que executará a vingança do pacto, e vos aglomerareis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e de novo vô-lo entregarão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. Se nem ainda com isto me ouvirdes, mas continuardes a andar contrariamente para comigo,
também eu andarei contrariamente para convosco, com furor, e vos castigarei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. E comereis a carne de vossos filhos e a carne de vossas filhas. Destruirei os vossos altos, derrubarei as vossas imagens do sol, e lançarei os vossos cadáveres sobre os destroços dos vossos ídolos, e a minha alma vos abominará. Reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. Assolarei a terra, e sobre ela pasmarão os vossos inimigos que nela habitam. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainhando a espada, vos perseguirei. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades se tornarão em deserto. Então a terra folgará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará, e folgará nos seus sábados. Por todos os dias da assolação descansará, pelos dias em que não descansou nos vossos sábados, quando nela habitáveis. E quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei pavor no coração na terra dos seus inimigos, e o ruído de uma folha agitada os porá em fuga. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem que ninguém os persiga. Sim, embora não haja quem os persiga, tropeçarão uns sobre os outros como diante da espada, e não podereis resistir aos vossos inimigos. Assim perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos devorará. E os que de vós ficarem definharão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, como também pela iniquidade de seus pais. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões com que transgrediram contra mim. Igualmente confessarão que, por terem andado contrariamente para comigo, eu também andei contrariamente para com eles, e os trouxe para a terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem por bem o castigo de sua iniquidade, eu me lembrarei do meu pacto com Jacó, do meu pacto com Isaque, e do meu pacto com Abraão. E bem assim da terra me lembrarei. A terra também será deixada por eles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e eles tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus preceitos, e a sua alma desprezou os meus estatutos. Todavia, ainda assim, quando eles estiverem na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem os abominarei a ponto de consumi-los totalmente e quebrar o meu pacto com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei do pacto com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos das nações, para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor. São esses os estatutos, os preceitos e as leis que o Senhor firmou entre si e os filhos de Israel no monte Sinai, por intermédio de Moisés.